Obrigado, pessoal. Vamos a mais o nosso próximo painel, né? Vamos continuar aí no tema, agora Brasil liderando a transição energética. Um prazer chamar aqui Elisa Lage, chefe do Departamento de Gás, Petróleo, Navegação e Descarbonização do BNDES. E Luísa Borges, diretora de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética. E José Eduardo Luzzi, CEO da MWM, subsidiária da Tupi. E Werner vai moderar esse painel aí sobre descarbonização. Muito obrigado. Bom, deixa eu fazer uma breve introdução, né? É um tema muito importante aqui para a Trígono, né? Inclusive através das empresas investidas, né? Que o Pacheco, até o Deniso, né? Eles conhecem bem. Uma das razões, acho que a Trígono foi selecionada, né, como parceiro, né? Digamos, a primeira opção fomos nós. Infelizmente deu certo, né, essa parceria. E também nós escrevemos resenhas mensais, né? Que essa última Todos os caminhos levam a Roma. E, na realidade, o que a gente quis dizer que esse tema de descarbonização, transição energética, segurança alimentar, se vocês já olharem, né, na composição da carteira da Trígono, é justamente onde nós estamos investidos, né? E também acreditamos na indústria, né? Então, o BNDES vai ter um papel importante. Então, o ministro e vice-presidente Alckmin tem falado bastante em reindustrialização do Brasil. Então, parece que a Trígono é top-down, né? A Trígono está seguindo os movimentos, né, que o governo, que as entidades estão fazendo. Mas talvez a Trígono tenha enxergado, alguns anos atrás, né, já são 5 anos, 6 anos nós temos fundos, então nós acabamos, eu digo, até de uma forma estratégica, investindo em empresas que têm tudo a ver com isso que nós estamos falando hoje, né? Desde o painel do agro, agora com esse painel que nós estamos falando, que nós falamos aqui desse relatório da ATA, então é a nossa crença, né? Empresas realmente sustentáveis, que vão contribuir com a descarbonização, eficiência energética, segurança alimentar, né? O Brasil, o celeiro do mundo. Então, agora, nós queremos trazer para vocês o porquê disso aqui. Então, através dos nossos convidados, né? Então, inicialmente, eu vou fazer uma primeira questão aqui para Luísa, né? Ali na frente, mudando a ordem, né? Por quê? Porque é uma sequência. Então, a EPE, ela é uma entidade, né, ligada ao governo, que vai fazer todos os estudos, né, todas as possibilidades, né, do Brasil investir em energia, né, em tudo relacionado à energia, mas para as nossas condições brasileiras. Não adianta importar o que se faz na Europa, faz nos Estados Unidos ou na China, porque o Brasil tem condições bastante diferenciadas em relação ao resto do mundo, né? E o Brasil, eu acredito que tem toda a condição de ser uma referência, um peer, como se diz aí, né, pelas alternativas que são diversas, né? A gente pode escolher o que é melhor para o país. E a EPE, né, tem esse trabalho de fazer os estudos, né? Depois a gente vai dizer o que será feito desses estudos, né? Tanto eu gostaria que você contasse aqui para a gente, né? Como é que a EPE enxerga o Brasil dentro desse processo de transição energética e de ser uma forma sustentável e limpa? Bom, obrigada, Werner. Boa tarde. Agradeço, em seu nome, o convite da Trígono. É um prazer estar aqui com os meus colegas de painel. Já adianto que eu estou curiosa para ler o relatório. Parabenizo pelo relatório. Até porque é um pouco disso que eu vou falar, da importância da gente olhar além do curtíssimo prazo, né? A EPE, ela trabalha com planejamento de curto, médio e longo prazo. Fazemos pesquisas, provemos estatísticas, desenho de políticas públicas, assessoramos principalmente o Ministério de Minas e Energia, mas, de modo geral, o governo federal, e também prestamos apoio a entes federativos quando eles nos pedem, né, os estados e municípios. E eu vou começar pegando de um ponto que o Werner falou, que a gente tem várias possibilidades, né? E na transição energética, ou na construção de futuros possíveis, a trajetória importa. Isso é importante a gente entender, muito embora, e acho que vocês que trabalham quem trabalha aqui com modelagem vai entender a figura que eu vou indicar, muito embora lá no final o resultado possa ser o mesmo, os caminhos que a gente escolhe fazem diferença
do ponto de vista macroeconômico, social, de desenvolvimento do país. Então, e a gente tem essa clareza. E como que a gente faz isso? A gente vê o processo de transição energética, a gente planeja o futuro energético do Brasil dentro de uma trajetória inexorável de descarbonização das economias, que é muito mais do que só a transição energética. Então, isso é uma primeira mensagem que a gente precisa ter. Descarbonização e as ambições de neutralidade de carbono vão muito além do que simplesmente mudar a forma como a gente produz e usa energia. Mas fazer isso é uma parte importante desse processo. Isso passa por manejo de recursos, economia circular, digitalização, mudança de padrões de consumo, tem uma série de outros aspectos que impactam e vão cada vez mais impactar a forma como os diferentes setores da economia atuam. Um exemplo que eu gosto de dar, 2 anos atrás eu fui a um restaurante fora do país, e o restaurante já tinha o cardápio com o preço, as calorias e a pegada de carbono. Aquela pegada de carbono me chocou. Falei assim, gente, eu não gosto nem de ver as calorias, quando já é uma segunda culpa, né? Eu estou olhando, além de saber as calorias do que eu estou comendo, agora eu tenho que saber a pegada de carbono. Mas a ideia desse empreendedor em particular, ou desse estabelecimento em particular, olha, isso vai cada vez mais passar a influenciar na escolha das pessoas. Ou para o meu perfil de consumidores, isso é uma informação relevante. Para as empresas, de modo geral, isso vai ser, não é à toa que a gente começou a ver, a gente viu um movimento, e muita crítica ao movimento de greenwashing, mas cada vez mais empresas, e por isso que eu parabenizo o relatório de sustentabilidade, as empresas que ainda não estão, de fato, preocupadas com a transição energética deveriam estar. E você saber se as empresas investidas e como que os diferentes setores da economia estão se preparando para isso é importante. Como que o governo se prepara para isso? A gente faz isso olhando 4 aspectos principais, tá? Num contexto que envolve as políticas climáticas e as políticas ambientais de uma série de países, não só do Brasil, mas globais, né? Envolve questões geopolíticas. Então, se antes a gente aprendia geopolítica pensando muito na geopolítica do petróleo, né? Os grandes exemplos de geopolítica eram sempre associados à indústria de petróleo e do gás natural. Agora a gente começa a pensar em minerais críticos para a transição, em nearshoring, em semicondutores, na indústria de chips. Não tem nada a ver com isso, mas tem um livro super interessante que eu li outro dia, chama Chip Wars, A Guerra dos Chips, ou como que o domínio da tecnologia e o próximo level, né, a próxima etapa de sabotagem vai ser a sabotagem dos chips, dos equipamentos de controle da digitalização. Então, tem esse aspecto geopolítico. E conforme a gente vai avançando, a gente tem que começar a entender como que essas coisas desenham o contexto das políticas estratégicas. Um terceiro aspecto é, sim, o surgimento de novas fontes energéticas ou novas tecnologias. Vou lembrar que, se alguém tiver curiosidade de ler os debates lá atrás do Acordo de Paris, ninguém falava de hidrogênio. O hidrogênio não existia na equação em 2015, nem há 10 anos atrás. E hoje estamos todos pensando se o hidrogênio tem capacidade de apresentar uma solução concreta para a descarbonização dos países e se vale ou não a pena investir recursos nisso. Então, um terceiro, e isso tende a acontecer cada vez mais. O mundo não é estático, então a gente tem que estar preparado para essas disrupções, para essas mudanças tecnológicas. E o quarto, o problema de falar sem slide é que eu esqueço. Era mudanças climáticas, era combate às mudanças climáticas, geopolítica, novas fontes energéticas e a busca por segurança energética. A busca por segurança energética é importantíssima e que cada vez mais permeia as estratégias energéticas dos países. O Brasil tem uma vantagem. Por ter uma abundância de recursos, a gente pode construir caminhos próprios. O que me leva de volta ao primeiro ponto que eu fiz, de que a gente tem vários caminhos que levam à transição energética. E, para terminar essa minha primeira intervenção, também não tomar o tempo de todo mundo, eu convido vocês... a gente tem um estudo, um cenário de descarbonização para o Brasil,
onde a gente, lá na EPE, modelou não só o setor energético, mas também o uso da terra. O agronegócio é fundamental, e o papel do agronegócio para entender o cenário de emissões no Brasil é fundamental, porque 62% das nossas emissões de gases de efeito estufa vem do uso da terra, não vem da energia. Só 33% das nossas emissões vêm da energia. A média mundial é exatamente o oposto. No mundo, 76% das emissões de gases de efeito estufa vem do setor energético. Daí a gente entende o que parece ser uma concentração dos esforços de descarbonização na transição energética, porque esse é o maior fonte de emissões. No Brasil, isso não acontece, por uma série de fatores, inclusive o fato de a gente já ter uma matriz extremamente renovável. O que isso quer dizer? Que a gente tem que tomar cuidado com o ponto que o Werner falou, e que eu não sei se o Evandro Gussi falou de manhã, infelizmente não pude assistir. O Evandro tem uma frase muito boa, que ele fala assim: a gente não precisa arrumar solução para um problema que a gente não tem. Então, quando a gente importa soluções, às vezes a gente está se preocupando com um problema que a gente não tem, ao invés de focar nossos esforços no problema que a gente, de fato, tem. Então, e o nosso problema hoje é garantir energia para impulsionar o país, mantendo as emissões num nível baixo e, através dos investimentos, através usando a atração de investimentos em energia e o potencial que o Brasil tem para prover soluções de energia para o mundo, usar isso para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Essa é a estratégia hoje que a gente está desenhando de longo prazo para o Brasil. Obrigada. Obrigado, Heloísa. Bom, você falou tudo aí, né? Mas dentro do investimento, né, e desenvolvimento, aí justamente é o papel do BNDES, né? Que é o Banco de Fomento, Desenvolvimento Nacional, e também é um agente importante de investimentos, né? Então, Lisa, dentro de tantas possibilidades, né, e sabemos que os recursos do BNDES são limitados também, né? Você tem a questão do social, do S, ali, o papel social do banco, né? Queria entender, né, como é que o banco direciona, né, esses recursos que são finitos, né, que realmente, e se existe algum orçamento, né, isso se é revisado exatamente na questão de transição energética de forma limpa, né, não é trazer problema de fora para dentro, mas que nós pelo menos mantemos hoje esse matriz energética que talvez seja, exceto talvez lá nos escandinavos, né, que eles têm umas condições diferenciadas, mas talvez o país que tem a França nuclear, ele não sabe se nuclear é bom ou não, né? É discutível, né? Mas que pelo menos o Brasil se mantém nessa posição, né, de talvez o país que tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo, de qualidade e também de renovável, né? Não é só ter limpo, porque a água ela é infinita, né? Ele não vai conseguir construir mais hidrelétricas, mas nós temos outras alternativas, né, de como manter limpa, mas que seja de uma forma renovável, que o etanol, né, energia solar, a pessoa fala, energia solar, transformada em sacarose, transformada em energia química, que faz as coisas se movimentarem. Então, Elisa, por favor, obrigado aqui pela presença mais uma vez. Obrigada, Werner. Eu agradeço o convite aqui da Trígono, né? É uma oportunidade aqui para o banco poder mostrar a sua atuação e o engajamento nessa agenda da transição energética, uma agenda que está muito forte no banco. Acho que hoje eu tenho segurança em te dizer que o banco todo está focado nessa questão da transição energética, da transição climática. Então, todas as nossas ações, todos os nossos esforços, né, estão focados para isso, seja na definição das nossas políticas de crédito, na definição das nossas políticas operacionais, enfim, definição, né, das taxas de juros que a gente vai aplicar a determinados projetos, os prazos que a gente vai poder conceder, tudo passa por essa preocupação com a transição energética, né, e com a transição climática. Então, é claro, né, o banco tem uma atuação muito grande, né, a gente atua em todos os setores da economia e precisa continuar apoiando diversos setores, ainda que eles não estejam ligados né, não sejam projetos ligados à transição, mas a gente precisa seguir apoiando. Então, tem projetos de infraestrutura, projetos de energia, projetos da indústria, que não necessariamente vão estar envolvidos, né, com essa questão da pegada climática, mas que a gente tem ainda nesses projetos uma visão, um foco, né, na análise de quanto que aquele projeto vai ter de emissão, como que a gente consegue mitigar essas emissões, se a gente estabelece algum tipo de KPI para aquele investidor, enfim.
algum mitigante que a gente possa fazer do ponto de vista ambiental e questões desse tipo, assim, na análise de projetos que a gente precisa continuar apoiando que não estejam ligados à transição. Agora, é claro que o nosso esforço maior, o nosso foco de atuação tem sido, nesse momento, projetos, de fato, inovadores e voltados à transição, né? Então, fomentar projetos que estejam ligados a essa agenda tem sido, assim, a estratégia do banco, né? Então, projetos que emitam menos, projetos que tenham uma contribuição para a descarbonização da indústria, enfim, isso é o que a gente tem atuado e direcionado o funding mais competitivo, né? Então, hoje a gente, né, tem duas linhas principais no banco, né, dois fundings principais que a gente tem dedicado a esses projetos, né? A gente tem, né, como a Heloísa já trouxe aqui, né, uma matriz energética super renovável, acho que isso não é um problema para a gente, e o banco tem já uma grande experiência, né, no financiamento a projetos tanto de hidrelétricas quanto de eólica e solar, enfim, energias renováveis, que a gente já tem uma longa experiência, mas que nos trazem novos desafios, novas oportunidades, né? Então, hoje a gente tem aí possibilidades de geração eólica offshore, a gente tem possibilidades de uso dessa energia renovável que a gente já tem, que, né, uma condição mais barata do que em outros países, para, por exemplo, um hidrogênio verde, um hidrogênio de baixo carbono. A gente tem grande disponibilidade de gás natural, que também é um combustível, né, importante para a transição. Então, e tem a oportunidade dos biocombustíveis, né, que já foi aqui falado de manhã e que eu acho que é uma questão muito relevante, né? Então, o banco tem grandes esforços e dedicação a esse tipo de projeto. Investir, né, em biorefino, em novos combustíveis, né? A gente já tem aí o etanol, o biodiesel, enfim, já bastante conhecidos nossos, e que o banco já teve também uma atuação bastante significativa nesses setores, e que agora a gente está fomentando e buscando desenvolver esses novos combustíveis, né? Então, uma nova atuação, e que a gente tem visto, né, muitos projetos agora voltados para o biometano, projetos também que a gente está fomentando, né, de SAF, propostas de investidores já chegando com esse tipo de projeto, ainda, né, numa fase assim, bastante inicial, mas que é algo que a gente tem focado muito dos nossos esforços, né? Então, o diesel verde, enfim, novos combustíveis que a gente imagina que possam contribuir de forma bastante significativa para a descarbonização da indústria, para que a gente consiga, né, trazer aí um valor agregado maior para os nossos produtos, enfim, e ajudar a alavancar a economia do país. E aí, enfim, como eu havia dito, né, a gente tem priorizado um pouco a questão dos recursos, dos fundings mais competitivos para esses tipos de projeto. Então, o banco segue atuando ali, né, nos seus projetos tradicionais, investimentos tradicionais, mas tem direcionado o seu melhor funding para projetos ligados à transição. E sempre com essa visão, né, da descarbonização e dos impactos climáticos, que são bastante relevantes, né? Então, destacaria aqui dois funds, né, dois programas que o banco tem trabalhado bastante, né, que é o programa Mais Inovação, né, que, enfim, a gente está com um funding bastante competitivo, e também o Fundo Clima, né, que são aí duas linhas bastante competitivas e que a gente tem operado. Tá? Depois a gente comenta mais um pouquinho. Obrigado, Elisa. Bom, a Heloísa e a Elisa apresentaram o que nós chamamos aqui de top-down, né? Como o Marcelo Nossi mostrou de manhã, né, quando ele faz a avaliação dele, ele passa do macro, né, e chegar ao micro. Agora eu quero fazer o que a Trigo não faz, é o bottom-up, né? Então, assim, quem que é o bottom, quem é o agente? Então, eu convido aqui o Luzi, né, que é a empresa, né, que realmente ela é um agente, né, porque é uma indústria, ela vai produzir produtos que realmente vão estar reagindo, né, a esses elementos macro, né? Bom, se tem demanda para biocombustível, né, ou para biometano, então, como é que eu entro? Qual é o meu papel nessa transição? Então, eu queria ouvir do Luzi, né, como é que a Tupi MWM está envolvida, né, nesse processo, né? Também eu sei que nós temos aqui um acionista, né, o BNDES acionista, também de crédito, né, de investimento de longo prazo, que é o necessário para
realizar esses investimentos. Bom, Werner, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, uma honra. Agradecer minhas colegas de painel. Eu acho que nós, brasileiros, antes de tudo, somos privilegiados, né, por termos a matriz energética que nós temos e a diversidade e a abundância de biomassa que nos coloca numa situação que nem outro país tem, de acelerar a descarbonização como um todo e de promover uma descarbonização viável. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a questão ambiental é um dos pilares, né? Nós não podemos jamais esquecer dos outros dois pilares, que são o econômico e o social. E as características do Brasil, econômicas, sociais do Brasil, indicam diversas rotas tecnológicas para descarbonização, coisa que nem todos os países têm esse privilégio, né? Então, esse é um ponto que nós temos que realmente focar e colocar no centro do radar. O segundo ponto é que o que se objetiva é o resultado, que é a descarbonização. Portanto, nós não devemos legislar a favor de uma tecnologia especificamente, mas devemos legislar em qual é a melhor tecnologia que atinge o resultado da descarbonização, repito, da melhor maneira possível, considerando as características do Brasil. Então, eu acho que o Brasil é um país que vai conviver simultaneamente com todas as rotas tecnológicas para a descarbonização, dependendo do nicho, dependendo do segmento, dependendo da região, dependendo da condição socioeconômica de cada região e da produção dos combustíveis que vão atender a essa demanda da descarbonização viável. Nesse sentido, a Tupi-MWM se prepara tanto no sentido de oferecer a melhor tecnologia para cada rota tecnológica, considerando todas elas, como também para promover a demanda a essas rotas tecnológicas. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos preparados para oferecer soluções que rodem com o biogás, com biometano, com gás natural, com hidrogênio, com biodiesel, com etanol, não é? Então, todas as matrizes e rotas tecnológicas que promovem a descarbonização de uma forma sustentável do ponto de vista econômico e financeiro. E nós também estamos preparados para promover essa demanda. Ou seja, nós estamos lançando produtos finais que vão no sentido de utilizar os biocombustíveis no Brasil. Então, nós temos motores já dimensionados, projetados pela fábrica, produzidos pela fábrica, com garantia de fábrica, que rodam a gás natural, que rodam a biometano, que entregam exatamente a mesma performance, a mesma potência dos equivalentes diesel. Nós temos grupos geradores de energia que rodam com o biogás, com o biometano. Estamos desenvolvendo grupos geradores que rodarão com motor a combustão a hidrogênio. Na metalurgia, nós estamos trabalhando para termos a solução ideal de liga e de metalurgia para blocos e cabeçotes, componentes estruturais de motores que vão rodar com hidrogênio. Na parte da combustão, nós estamos aperfeiçoando os nossos motores para ter o melhor rendimento possível trabalhando com hidrogênio. Nós hoje oferecemos soluções para o agronegócio, como conjuntos motobombas movidos a biometano, o que é interessantíssimo para aquele segmento que produz o próprio combustível, né? E aí você tem não apenas a descarbonização como uma redução de custo importantíssima e geração de emprego e renda no campo, né? Então, nós temos um portfólio de produtos e de serviços que estão plenamente alinhados e adequados com todas as rotas tecnológicas possíveis para a descarbonização. Nós temos aqui quase 18 minutos, eu vou dividir, então, a mesma pergunta, né, para os três. Tá? Então, hoje nós estamos refém, né, aquele círculo vicioso. Você conversa com as usinas cada vez, por que você não usa biometano? Porque não tem equipamento, não tem caminhão. Não adianta gerar biometano se eu não tenho caminhão. Aí falou, Lúcio, por que você não faz mais motor em biometano? Porque eu não tenho demanda. Então, como é que você desenvolve, né? Nós tivemos o Proálcool lá atrás, né?
E houve um evento que o açúcar disparou de preço, né? Ninguém mais quis produzir o álcool, foi tudo para o açúcar, aí faltou o álcool, matou para o álcool. Ele só ressurgiu, renasceu, ressuscitou por causa do flex. Aí o flex resolveu um problema que surgiu lá atrás por questão de commodities. Não era nem questão de faltar etanol, mas as usinas direcionaram e a tecnologia resolveu isso aqui. Então eu queria ouvir, né, primeiro da EPE, depois do BNDES e do LUSE, como é que a gente quebra esse ciclo, né? Puxa vida, eu direciono, ó, governo, vem aqui, ó, ministério, quer dizer, como é que eu vou incentivar a produzir não só o biometano, mas também o motor, porque uma coisa não anda sem a outra, né? Então, direcionar através do ministério, do governo, até de outras fontes, né? E aí vem o problema do dinheiro. Puxa, meu dinheiro é curto, né? Como é que eu vou fomentar se eu também não tem que devolver agora dinheiro para o tesouro? Não está em discussão, não devolvo. Então, e depois do LUSE, né? Também a forma como é que a indústria, né? Ela pode também tentar, de alguma forma, quebrar esse ciclo vicioso, né, que a gente não consegue ir se o outro, né, que nem falou aqui, um passarinho não voa com uma asa apenas, né, tem que ter as duas asas batendo para poder voar. Então, eu queria ouvir primeiro da Heloísa, depois, novamente, a sequência aqui. Temos 5 minutos para cada um, só para a gente controlar o tempo. Bom, vamos lá. Eu acho que é uma questão interessante, mas, para responder, eu vou começar contando uma história. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, e o must do must da tecnologia era a TV 3D. Meus filhos nem acreditam que existia uma coisa chamada TV 3D, que aqui era cara pra caramba. Que não funcionava. Custava uma fortuna, e você tinha que não só comprar a TV, como comprar o óculos, que era meio trambolento, e tinha que comprar o aparelho Blu-ray, porque tinha que ser o Blu-ray do 3D para passar na TV 3D e tal, era tudo conectado. E aí, quando eu estava voltando, né, quando a gente mora fora, a gente tem aquela possibilidade de trazer a mudança. Eu falei assim, vou aproveitar a Black Friday, que inclusive lá nos Estados Unidos vai ser amanhã, vou comprar a TV 3D com um aparelho de som Bose, com Blu-ray, vou ficar aqui setada tecnologicamente pelos próximos 10 anos. Estou aqui na fronteira da tecnologia. Isso foi em 2010. Quando eu voltei para o Brasil, em agosto de 2010, foi quando estava começando o streaming no Brasil. Em 2011, chegou o Netflix e toda aquela tecnologia se tornou absolutamente obsoleta. O que eu quero dizer com isso? O problema da gente apostar numa tecnologia, e uma única tecnologia, é o fato de que a gente pode não estar vendo a disrupção. E isso é muito claro do ponto de vista do governo. A gente pode estar com determinadas escolhas de políticas públicas, incentivando ou desincentivando rotas tecnológicas e gerando trancamentos que podem, no futuro, gerar um arrependimento. Então, como que a gente vem desenhando a nossa estratégia? Tentando fazer com que as escolhas sejam as mais agnósticas possíveis, para que as empresas possam tomar decisões que entreguem descarbonização, que caibam no bolso das diferentes empresas nos diferentes setores, porque a gente tem empresas grandes, de capital aberto, mas a gente tem que lembrar que a gente tem muitos agentes que talvez não tenham o fôlego financeiro necessário para adotar algumas soluções, e eles precisam também estar atendidos. Na questão do biometano, o interessante é que poucas apostas precisam ser feitas. Acho que a Elisa vai esclarecer, mas a gente estava conversando antes. A gente já tem uma série de financiamentos. O biometano é o energético, por exemplo, que mais cresce percentualmente, apesar de, quando a gente olha na matriz energética, ele parece pequeno. Em termos de crescimento, ele teve um salto exponencial nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, que coincide, isso sim, com um papel fundamental do governo, que é regulamentar, dar segurança jurídica, certeza para o investimento. Então, quando você trouxe o biometano, regulamentou a questão fiscal, regulamentou a questão de padrões de qualidade, regulamentou a comercialização do biometano no âmbito lá da Agência Nacional do Petróleo, o mercado respondeu muito rápido. E aí atende as coisas vêm crescendo e vêm evoluindo de forma muito significativa. Começou com o setor sucroalcooleiro, porque para o setor sucroalcooleiro fazia muito sentido, você estava aproveitando um recurso que estava ali desperdiçado, e normalmente eles usam isso dentro da própria operação, né? Então, para
máquinas e equipamentos a biometano ou geração de bioenergia ali na autogeração. E agora a gente está vendo esse movimento avançar e um debate, por exemplo, a gente deve trazer ano que vem, que é a possibilidade da gente já conectar o biometano na malha de transporte, possibilitar swaps, e como que a gente faz para certificar esse atributo ambiental. Uma discussão muito similar do que a gente vê no setor elétrico, né, que você não precisa ter uma placa solar no teto da sua indústria para você ter um certificado de que aquela energia que você comprou é renovável, você garante o atributo de renovabilidade. A gente está avançando para conseguir isso com biometano também, e ele é um produto que tem uma série do que a gente chama de externalidades positivas. Ele gera um upside para o setor de saneamento urbano, que é um setor que a gente ainda precisa avançar muito na construção de incentivos. Eu acho que já terminou o meu tempo. E ele gera um upside também para o setor, principalmente para o agronegócio, porque o que antes você tem que... É um custo, né? Você tem que dar um destino sustentável para os resíduos da suinocultura, da avicultura, da pecuária intensiva. Ao aplicar isso no biodigestor e investir em biometano, você consegue não só dar conta do seu passivo ambiental, mas gerar valor com aquele resíduo. Então, em particular, o setor do biometano, a gente vê com muito bons olhos. E no nosso cenário de descarbonização, o biometano é o segmento que mais cresce. A biomassa e os biocombustíveis têm um papel importantíssimo na descarbonização do Brasil, e o biometano é quem mais ganha espaço. Obrigado. Elisa? Então, vou ficar aqui mais na parte, né, da distribuição, que foi que você comentou, que a Luísa já falou aí tudo da parte da produção. Enfim, acho que o gargalo, né, de como escoar o biometano, eu acho que é o que a gente mais ouve, né? A gente teve um evento recentemente aqui em São Paulo da Biogás e muito se falou sobre isso. Eu noto também, né, nos projetos que a gente tem recebido no banco, sempre essa preocupação, né, com como que eu vou escoar o biometano, quem que vai ser o cliente, enfim. Então, né, comento aqui que a gente fez esse ano, né, depois dessa regulamentação da ANP que saiu em 2022, 3 projetos esse ano que nós aprovamos de biometano a partir de resíduos sólidos urbanos, então provenientes de aterro ou de indústrias. Não, no meu caso, nem foi de agroindústria, também tivemos uma aprovação ali na parte de vinhaça, mas de resíduos, então, a gente teve 3 operações e essa preocupação sempre surgia ali quando a gente estava fazendo a análise, né? A gente conseguiu estruturar esses projetos na modalidade Project Finance, foi um ganho muito bom ali para os projetos. O que a gente, né, nesses projetos, a gente tinha ali uma entrega via GNC, então gás natural comprimido por caminhões, né, e aí contratos então de longo prazo com distribuidoras, ou distribuidores de combustível, né, ou a injeção direta na rede, né, a partir dessa regulamentação da ANP também, que pode ser feita a injeção direta na rede de distribuição estadual, né. A Heloísa comentou que daqui a pouco vai ter já a questão para o transporte também, né, para os gasodutos de transporte, mas na distribuição a gente já pode. Então, eu acho que só faço assim um gancho, né, também aqui um pouco com o papel da indústria de gás natural, que contribui, então, para essa, né, para essa distribuição aí do biometano, para conseguir alavancar um pouco essa distribuição, porque também é muito pulverizado, né, então você realmente fica ali com um gargalo, né. E aí o banco tem também tido uma atenção, né, com isso. É claro, a gente já tem lá linhas tradicionais, já apoia há bastante tempo a parte de distribuição de gás natural canalizado. Não é uma indústria, né, que a gente apoia ali com as melhores linhas, porque, enfim, gás natural, a gente não pode ali colocar o fundo clima com isso, mas são linhas também bastante competitivas. A gente teve todo um trabalho, né, há uns 2 anos atrás, e no último ano também, sobre o gás, o programa do gás para desenvolvimento, com a abertura do mercado, todo um trabalho em cima disso. E o biometano, ele consegue usufruir um pouco, né, dessa abertura do mercado de gás e das expansões, enfim, um pouco do avanço aí que teve no mercado, e eu acho que o biometano agora ajuda também um pouco a parte do gás natural, né, um estímulo ali para que as malhas se ampliem, né. E a questão dos caminhões, enfim, a gente já tem hoje, né, a produção no Brasil de caminhões a gás natural comprimido, que pode, né, para transportar o gás natural comprimido, e que podem, né, também ser
abastecidos com biometano. No banco também esses equipamentos são cadastrados já, como a gente chama, né, equipamentos nacionais, que já baixo carbono, né? Então, eles já têm também ali alguma condição mais favorável, mas é algo que a gente também precisa fomentar. Então, até convido, né, aqui a Tupi, enfim, algumas conversas também que eu acho que às vezes a gente consegue estruturar, quando a gente fala com um off-taker, né, um comprador do biometano, e junta com um produtor, e como é que vai fazer essa distribuição, como é que vai ser essa entrega, é algo que às vezes também a gente, na análise dos projetos, consegue ajudar na estruturação, enfim, e fica bastante rica, né, assim, a discussão e o projeto também como um todo depois ganha nisso, né, nas questões das condições financeiras. Bom, Luzi, como resolve, eu queria até que você comentasse, né, que você, está na indústria, uma indústria mecânica, né, e você teve que aprender, né, de fertilizante, virou um agrônomo agora. O Lúcio sabe mais de agronomia do que eu, né, acabou tendo que se envolver, coisa que aparentemente não tinha nada a ver, mas realmente, sim, no final, talvez é o que pague a parte melhor da conta, é exatamente o resíduo, né, que se transforma em algo de valor. Como eu falei na minha primeira intervenção, tecnologia disponível, né? Nós temos tecnologia para todos os biocombustíveis disponíveis no Brasil. É a questão do ovo da galinha, como você disse, a tecnologia está disponível, mas cadê o combustível? Então, eu acho que uma primeira etapa importante é a utilização do biometano próximo ao produtor, né? O Brasil hoje tem um potencial de produzir biometano a partir do sucro energético, da proteína, da agricultura, do saneamento público, e substituir 70% do diesel. Esse é o potencial de produção que o biometano tem e explora menos do que 3%. Então, nós temos um projeto nessa linha interessante, onde no oeste do Paraná, na cidade de Toledo, nós estamos instalando uma bioplanta Tupi MWM, que estará operacional a partir de março do ano que vem, onde nós vamos assumir turnkey, responsabilidade total, desde a coleta de dejetos de suínos, são 60 mil suínos, 1 milhão de litros de dejetos por dia, e que vai para uma unidade industrial Tupi MWM, onde nós vamos fazer a separação da fração sólida e líquida, da fração líquida. Tudo com dinheiro de vocês, né? Tudo dinheiro. Recurso próprio. Recurso próprio. O proprietário não tem que botar dinheiro. Não. Então, da parcela líquida, nós vamos produzir biogás, elevar o biogás para biometano, daí nós teremos o CO2 verde, o biometano combustível abastecendo grupos geradores que gerará energia para a região, energia verde a custo competitivo. E, a partir do biometano combustível, nós vamos oferecer as nossas soluções de transformação veicular de diesel para biometano, com descarbonização, economia circular e redução de custo significativo. Dos biodigestores, nós teremos o biofertilizante e da parcela sólida do dejeto, nós teremos a nossa própria produção de organomineral, adubo organomineral, com NPK adequado à cultura da região, e no caso a cultura da região é a soja e o milho, para a fabricação da ração, que é utilizado na criação dos suínos. Então, esse é um projeto de economia circular completo, né, onde nós temos, na verdade, uma dupla redução de emissão de carbono. Primeiro, esse carbono não vai para a atmosfera, na medida em que nós vamos tratar o dejeto, e segundo, ele substitui combustíveis fósseis, né, seja no CO2, seja no diesel, seja na energia elétrica. Nós sabemos que a energia elétrica nacional ela é majoritariamente verde, mas tem o seu componente que também não é verde, né? Então, nós estamos, a partir daí, gerando o combustível e oferecendo a solução para a demanda para esse combustível, né? Um projeto bastante interessante e que tem um potencial de escalabilidade extraordinário pelo Brasil. Ao mesmo tempo, e nesse ínterim, de fato, nós precisamos de políticas públicas, né, que privilegiem não apenas a produção do biogás, do biometano e, por que não, do gás natural, né, que também o gás natural é uma solução de transição energética interessante, mas uma produção em capacidade suficiente, a um custo competitivo e com capilaridade nacional, né? Até que nós estejamos preparados para isso, nós acreditamos no consumo próximo à produção. A produção de biometano no Brasil, conforme comentado, ela está numa escala muito acelerada,
Hoje ela é prioridade número 1 em diversos setores da economia, principalmente na agropecuária e no sucroalcooleiro. Então, cada vez mais nós teremos a disponibilidade desse combustível. É só uma questão de adequar políticas públicas para que a gente realmente tenha o biometano como combustível prioritário da descarbonização de pesados no Brasil, assim como nós temos o etanol nos leves, né? Então, quando a gente pensa em descarbonização do leve, o etanol 100%, ou o híbrido a etanol, que é uma solução viável de descarbonização de leves para o Brasil e já está totalmente disponível e com cobertura nacional. O mesmo nós temos que fazer com o biometano. Desculpa, só uma complementação, interessante esse ponto. No projeto de lei do Programa Combustível do Futuro, não tem o termo biometano, mas quando a gente olha a nota que deu origem ao projeto e a ideia de análise de ciclo de vida, é a nota de intensidade de carbono no transporte rodoviário no Brasil, um estudo que a EPE publicou no site no ano passado, a gente vê que o biometano ele ganha muito. Quando se analisa o ciclo de vida, se acopla a captura de carbono, ele fica com emissões negativas. Então, ele tem um atributo muito forte. E a gente fez um outro trabalho, que é um roadmap de descarbonização de médios e pesados. Também está disponível no site. Vai vir logo em seguida, ou viria, né, da aprovação do projeto, com a ideia de como que a gente auxilia e retira as barreiras para a criação de corredores azuis para a descarbonização de médios e pesados, que envolve o trabalho com as distribuidoras estaduais, né, para viabilizar a infraestrutura para abastecimento, mas envolve também algumas questões de interação com o Inmetro, que a gente já começou, de certificação dos veículos, dos motores, da conversão. Então, esse trabalho está sendo feito, mas, de novo, a gente acredita muito que o papel do governo é retirar as barreiras. Que na hora que a gente tinha uma questão tributária, que a gente conseguiu no ajuste CINEF agora no início do ano. Então, na hora que a gente retira esses pequenos entraves no nosso roadmap, a coisa vai fluir. E nós estamos falando bastante de biometano, porque eu acho que esse é o principal, o maior potencial do Brasil, mas nós também não podemos esquecer do biodiesel, da importância do biodiesel, do potencial do biodiesel no Brasil, do HVO e do hidrogênio no futuro. Eu acho que o Brasil se credencia como um dos principais players no futuro de produção de hidrogênio verde, seja para a indústria, seja para a geração de energia, seja para a mobilidade. Então, são essas rotas alternativas tecnológicas que fazem com que o Brasil possa ser protagonista na descarbonização e não um seguidor. Mas exportar essa tecnologia de produção de biocombustíveis e de motorização a biocombustíveis para outros países e outros mercados com características semelhantes ao Brasil. Então, obrigado, Elisa e Luz. Né? Na realidade, nosso pouco tempo disponível, né? Acho que foi rico, né? As pessoas que não conhecem todas as possibilidades, né? Acho que tem muita gente que vai assistir aqui, né? De repente vai trazer, puxa vida, não sabia, como é que eu faço, né? Então, isso foi apenas um convite, né, para trazer luz, né, onde a gente não está enxergando direito as possibilidades. Eu tenho certeza que o BNDES poderá ser procurado, né, os bancos, a própria companhia, né, que tem lá as soluções, né, e também a EPE, com seus estudos, estão lá disponíveis. Né, quem quiser saber mais, acesse o site, né, epe.com.br. Está lá os estudos disponíveis, os analistas de mercado que explorem, né, a EPE, uma empresa fantástica. A gente já participou no Tupi Day, né, acho que o Giovanni que esteve lá. Então, explorem essas possibilidades. Então, obrigado a todos. Né, e Fred, a gente dá continuidade. E realmente, muito obrigado pela presença de todos.